Eu sou Márcia, vidente sensitiva e clarividente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da cabala do dia, a cabala do dia de 18, o salmo é de 18, né? Não deixando de se referenciar ao Torá. E não é a intenção de maneira nenhuma a nível de doutrinação, nada disso, mas a nível de reportar as escrituras, porque é um meio de dizer, como se você estivesse numa sinagoga, como se você estivesse num lugar onde você pudesse falar a palavra, ou seja, reportar a palavra de Deus, nesse sentido. Então, nós entendemos que quando Moisés passou pelo Mar Vermelho, eu vou dizer a passagem, Moisés passa pelo Mar Vermelho e o Mar Vermelho se fecha para todos que estão ali serem tragados, os outros egípcios. E os anjos começaram a rir, cantar e sorrir. E quando eles começaram a cantar e entoar, Deus falou: não se pode fazer isso. Não se pode rir de pessoas que estão em sofrimento, mesmo que essas pessoas tenham tido outra visão do mundo que não seja a doutrina espiritual do Senhor. Então, rir não foi permitido. E se o povo de Israel, judeu, o povo de Israel, os israelitas passaram por aquela situação, só eles poderiam cantar louvores e não os anjos, porque os anjos não passaram por aquela situação. Então, se a situação não é sua, você não deve se vangloriar de uma pessoa que está em detrimento, às vezes moral, psicológico, químico ou qualquer tipo de situação que envolva essa pessoa, porque você estará pecando. Que graça você tem e que graça eu ou qualquer pessoa em tirar proveito de uma pessoa sem condição, em rir de uma situação de vulnerabilidade, em expor uma pessoa a nível íntimo, uma criança que seja, em colocar essa criança numa situação de desespero por materialismo e adultização. Então isso tudo tem a ver com você se vangloriar de certa maneira da posição que você se encontra. E isso para Deus não é permitido. Não é permitido você utilizar essa circunstância para se engrandecer a sua fé ou a sua religião. Olha, Deus meteu a mão. Então muitas vezes a gente ouve: Deus pesou a mão, Deus fez isso, Deus agiu dessa maneira. E isso não se pode fazer, porque nós não somos Deus para julgar aquela situação ou aquela pessoa que está naquele convalescente. Não se trata de pregar a Torá, se trata de dizer as escrituras que o próprio Yeshua HaMashiach cansou de se expressar durante sua estadia no planeta. Então, se Yeshua HaMashiach hoje vier de novo em Tisson, ele vai pregar a mesma palavra que ele aprendeu. E nós vamos continuar a ler o Torá. Porque o Torá é universal, independente da sua circunstância, daquilo que você coloca, é a base daquilo que o Deus quer e Deus pensa sobre nós. Então os anjos, 72 anjos da Sefirot, foram impedidos de cantar quando Miriam começou a dançar e se alegrar porque os egípcios tinham sido destruídos. Um povo, uma nação destruída, uma nação amaldiçoada, uma nação que estava ali tentando fazer com que tivessem sido, com que tentassem humilhar. Então, os humilhados serão exaltados e os últimos serão os primeiros. Tentando pensar nessa situação, não devemos rir das pessoas que estão fazendo coisas, libações na internet, às vezes de sacrifícios e situações difíceis, porque essas pessoas estão em suas grandes regenerações. E não cabe a gente passar por isso e vangloriar um estado de dor e sofrimento, ou desfrutar de certa situação, porque isso não é da nossa competência, porque todos nós estamos sob a sombra do Altíssimo. Então, segundo o Torá, não foi permitido que os anjos entoassem cânticos àquela situação, porque Deus não quer isso. Deus quer o coração límpido, e por isso ele deu o quê?
Ele deu o funcionamento, o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio que está na Torá, que Deus não permitiu que os anjos tocassem. Por quê? Porque Deus quer que tenhamos livre-arbítrio. Como você vai proceder? Como você vai agir? Você vai se entrar na adotização? Você vai estar nesse meio métier? Ou você vai evoluir aquela circunstância que ali se está? Então, esse fator é importante. Aonde está o seu foco interior? Aonde está a sua presença? E a gente sabe o que é falso e o que não é falso. O que é a pirita e o que é o ouro. A gente sabe exatamente quem é quem. Mas ter apontamentos, a não ser que seja muito necessário que sua vida corra risco. Então, deva-se entender isso, de certa maneira, que Deus permitiu o livre-arbítrio naquele momento para o povo do Egito, para que eles escolhessem que caminho seguir. Obrigada, eu sou Márcia, vidente profetisa, e estamos falando da Torá.